Bem-vindos a mais um Mata Bicho. Vamos para o 13º Mata Bicho e hoje vou-me reunir aqui numa mesa cheia para falarmos sobre gordofobia, body shaming, padrões de beleza. E comigo tenho o Yuran Tinta, o Elias Joaquim. Elias, agora quase me esqueci do teu nome. Ele não aparece muitas vezes, mas vai começar a aparecer mais vezes. E a Genise Ribeiro. Como é que estão? Olá, eu tô bem. Eu tô com glitter de carnaval, né? Mas tô com alguns glitters, mas tô bem. Traduzido em miúdos, quem não viu vai ver o Mata Bicho anterior para perceber onde é que o Yuran está e porque é que ele está com glitters de carnaval. Exatamente. Ele está em onda de carnaval. Quem não viu vai ver o nosso anterior. Foi o nosso tema passado. Né? Para saber onde é que ele está e porque é que ele está com glitter e porque é que eu não estou com glitter. Sim. Bem-vindos ao Mata Bicho, as fofocas e os assuntos sérios que alimentam a internet, comentados aqui na Bantuman. O tema que nos traz aqui hoje é um bocadinho diferente e vamos falar de gordofobia, body shaming, vamos falar de padrões, vamos falar da mulher preta na sociedade, sendo gorda no caso, e nada melhor ou ninguém melhor do que a Jenny, já no diminutivo, para nos trazer isso à mesa. Certo. Então é isso, estou feliz também de estar aqui. Tô com não tanto glitter quanto o Yuran. Eu não sou tão carnavalesca assim. Aqui tá friozinho, então eu tô aproveitando. O carnaval para mim tá sendo um feriado prolongado pra gente aproveitar, ficar no edredom, vendo um filminho. Mas tô feliz de estar aqui conversando com vocês hoje, trazer esse assunto. Gosto sempre de falar muito sobre esse assunto. Vocês vão ver que às vezes eu me empolgo, acabo falando um pouquinho demais. Porque eu acho que é uma coisa que ele precisa ser discutido, precisa ser colocado na mesa, que ainda é muito pouco, né, falado sobre. Então vamos conversar. Também se não falarmos parece que não aprendemos tanto ou não partilhamos tanto e não temos as visões diferentes que podemos ter sobre os temas. Elias, concordas? Eu acho que sim. Queria cumprimentar a Jenny, é um prazer. O Yuran também é a primeira vez que vejo. Eu acho que o tema, embora não pareça, é um tema complicado, complexo de se falar, principalmente quando nos deparamos que não estamos no lugar de fala, digamos assim. Eu estava conversando com o Edi antes da nossa entrevista começar, da nossa conversa começar, e fiquei com a sensação de que eu tenho dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista, que eu gostaria de depois ouvir a Jenny a comentar, tem a ver com, eu acho, retrógrado que as nossas sociedades, nos tempos em que a gente vive, ainda use a questão da aparência, a questão do visual, como um barômetro para medir o que é aceitável ou não. E o segundo ponto de vista acho que tem a ver com uma questão que o Edi levantou, que é até que ponto é que esse movimento todo que é interessante, que é apelativo, não acaba por normalizar, de certa forma, por exemplo, o excesso de peso, o excesso de gordura, a obesidade, que é em si uma doença. Então, o tema acaba por haver uma dualidade de opiniões lá, por causa dessa questão que se coloca. E se calhar essa seria... É uma curiosidade que eu tenho para ouvir a Jenny em relação a isso. Primeiro de tudo, sim, é uma questão que é muito grave, né? Que hoje acontece na sociedade, né? Dessa coisa de julgar pela aparência, julgar o que é bonito, mas para além dessa nossa visão, que é até meio que superficial, apesar de importante, é superficial, se ficar só no âmbito da aparência, é muito grave que a gente julgue não só o que é belo, mas também o que é saudável, né? O que é digno, porque hoje em dia, quando a gente fala de aparência, quando a gente fala de uma pessoa gorda, e a pessoa julga você, faz esse pré-julgamento, ela te julga até se você é digna ou não de várias coisas.
né? Então, essa questão também do normalizar. Sim, é exatamente isso que a gente quer, normalizar, porque nós, pessoas gordas, também somos pessoas normais, né? Então, a ideia realmente é normalizar. É isso que a gente quer, é isso que a gente precisa, porque a partir do momento que a gente normaliza outros corpos, normaliza outras pessoas, e corpos diferentes dos nossos, a gente respeita esses outros corpos. Porque a normalização está no corpo, pelo menos daquilo que eu estou a entender, exato. A normalização está no shape e não na questão da saúde, né? Eu vejo que muitas mulheres que levantam essa bandeira, elas são duramente criticadas, porque quando se fala aqui da normalização, fala-se da normalização do estilo de vida. E associam muito essa questão da gordura ao estilo de vida não saudável. Exato. E aí, assim, essa questão, isso é também mais um estigma que é jogado sobre o corpo gordo na intenção de descredibilizá-lo. Então, porque assim, não dá para você olhar para mim e pelo tamanho do meu corpo você dizer que eu sou doente ou saudável, né? Uma pessoa ser magra não significa que ela é saudável, assim como uma pessoa ser gorda não significa que ela instantaneamente é doente, senão os hospitais eram feitos apenas para pessoas gordas, né? Médicos atenderiam apenas pessoas gordas, e infelizmente, apesar de ser para todo mundo, hoje nem os hospitais estão preparados para atender pessoas gordas. Aqui no Brasil a gente teve um caso recentemente de um homem que veio a falecer, um homem de 25 anos, simplesmente porque os hospitais não estavam preparados para atender o corpo dele. Então, quando alguém me fala assim, não vamos normalizar, o que exatamente é não normalizar? É você negar qualquer tipo de acesso a essas pessoas? A gente não tem acesso ao básico, né? Sociedade, Organização Mundial de Saúde, enfim, nos cobram tanto saúde, mas eles não nos dão o básico que é ser atendido em uma unidade de saúde. Então, é necessário normalizar, sim, porque nós somos normais, somos pessoas normais, devemos ser vistas e respeitadas como tal. Ser gordo não é sinônimo de ser doente. Nós, do grupo, do movimento de pessoas gordas, a gente também não acredita nesse cálculo de IMC, que é um cálculo que foi criado lá em 1700 e algumas coisas, e a gente combate... Com corpos que não eram nossos. Com corpos que não eram nossos. Que não são nossos, com uma sociedade totalmente diferente da nossa. Então, a gente não acredita que o corpo humano deva ser tratado de uma forma tão universal se a gente não é. Né? Nós temos vários aspectos, nós temos várias pontualidades diferentes de corpo. Né? Então, eu acredito sim que está ultrapassado. Eu, apesar de acreditar muito na ciência, acreditar muito na OMS, eu acho que a OMS também está ultrapassada nesse ponto. E está errada nesse ponto, assim como mas já errou. Há uma vontade deles fazerem essa alteração, desculpa interromper, há uma vontade deles estudarem de uma maneira diferente e criarem ou padronizarem as coisas de uma forma diferente, mas uma vontade verbalizada e perpetuada, ou é só conversa? Então, é que eu acredito que assim, a OMS, ela já errou com os homossexuais, ela já errou com as pessoas transgêneros, e eu acredito que esse é mais um caso onde eles estão errados. Apesar de a OMS se tratar de uma organização científica, ela é feita por pessoas. Pessoas têm preconceitos, pessoas têm interesses individuais, e de um conjunto deles ali. Então eu acho que nessa questão, quando a gente trata do corpo gordo, existe tudo isso, existe preconceitos, existe conceitos do século XVIII, existe interesses, que a gente não sabe quais, mas existem interesses. Então, eu acredito sim que deva ser revisto, e acredito também que vai ser revisto em algum momento, mas eu não posso acreditar no que alguém está falando sobre o meu corpo, que a partir do tamanho do meu corpo, da minha natureza, eu seja doente e por isso eu deva me martirizar e me inferiorizar e não ser respeitada socialmente pro resto da minha vida. Sabe, que é uma característica com a qual eu nasci, a minha família nasceu e muitas outras pessoas nasceram.
Então, eu acho que em algum momento alguém vai se conscientizar disso e vai ter uma mudança. Pelo menos eu espero estar viva para ver essa mudança. Estará. E, Gê, eu queria aproveitar esse gancho para fazer uma pergunta. Aqui, você existe um movimento que participa dessa pressão, dessas mudanças da OMS? Ou também aproveitando, existe um grupo que você participa aqui, que vocês falam sobre as questões de gordofobia e no intuito dessa mudança da indústria? Até mesmo tocando no seu trabalho, né? Moda, enfim, criação de conteúdo. Queria mais entender isso. Se existem essas pressões, tipo, de um grupo para essas mudanças. Olha, existe um movimento, não tem um grupo específico que faz ações diretamente para órgãos de saúde ou para a OMS, enfim. Até porque a gente é muito descredibilizado. É como eu disse, a partir do momento que nos tratam como anormais, não nos respeitam. E quando a gente não tem respeito, a gente não tem credibilidade. Então, é isso que acontece. A gente é muito descredibilizado. As pessoas acham que a nossa luta é para que eles nos achem bonitos. E a gente não está interessado em se você me acha bonita ou feia. Eu quero ter os meus direitos sociais como qualquer outra pessoa, sabe? Eu quero ter o direito de ir e vir, que hoje nem sempre eu tenho. Eu quero ter o direito de acessar lazer, saúde, viagens, acessar locais públicos, sabe? Eu quero poder ir e vir de ônibus e passar numa catraca como todo mundo passa. Então é isso que eu quero, sabe? Mas as pessoas... em muitos momentos, elas acham que a gente está lutando para que elas nos achem bonitos, namorem, casem com a gente. E não é isso, sabe? E aí existe todo assim como existe todo um movimento para que a gente leve essa causa e essa conversa mais à frente, existe todo um movimento contra essa causa que tenta recuar e empurrar essa causa e essa conversa de toda forma. E esse movimento é feito de descredibilização. E a base que eles têm para se apoiar nessa descredibilização é justamente essa declaração da OMS, né? Essa definição da OMS como corpos doentes, que somos nós. Explicou e bem. Eu não sei, eu tenho uma sensação que agora há um movimento para incluir, que eu não sei se é real, mas isso acontece em todos os aspectos, não tem só a ver com o tema da gordofobia, não é? Existe em termos de tom de pele, de texturas de cabelo, vários tipos de mulheres. Existe muito agora esse movimento para incluir ou de inclusão, e eu não sei se às vezes as marcas até fazem de forma desprovida ou se fazem de uma forma meio que interesseira. Não é? Elias, o que é que tu achas? Bem, eu tenho visto muitas mais campanhas ou muitas mais estratégias de marketing que cada vez mais tentam chegar a toda a gente. E não sei se realmente vendem para toda a gente, mas pelo menos tentam chegar a toda a gente. Isso é bastante complexo, porque eu acho que nós fomos transformados em mercadoria. De certo ponto de vista, passamos de cidadãos e de pessoas para mercadorias e tudo acaba virando um mercado. Tudo é uma tentativa de venda, tudo é uma forma de lucro. E nesse sentido eu também sou como a Natália e fico cético se realmente há um interesse genuíno em se mudar, em mudar efetivamente, ou se é simplesmente mais do mesmo, porque a gente vai falar coisas que eu particularmente não sabia. Também tem não. a ver com acesso à saúde, com acesso ao transporte, etc. E isso leva-nos a perceber, de certa forma, que às vezes a ideia não é só mais inclusão, às vezes a ideia vai além disso. A ideia passa a ser desconstrução de mentalidades. Ou seja, porque entre nós a gente conversa porque temos um amigo ou uma amiga que é gorda, mas depois há uma coisa maior do que nós, que são as indústrias, são as máquinas, é a saúde, é o transporte. E se essas pessoas não têm genuíno interesse nisso, as coisas, ou seja, as coisas não andam para frente. E nesse sentido eu queria fazer uma pergunta à Jenny, que eu também estive a conversar antes da entrevista começar. Eu tenho uma amiga que é
que é gorda, pronto. E a minha conversa com ela é no sentido de praticar exercício, tipo ao ginásio, etc. E eu queria saber da gente se eu estou a cometer algum erro procedendo dessa forma, ou o que é que um amigo deve dizer a uma amiga que é gorda. Pronto. Cara, O próprio eu acho termo ofende. O próprio termo ofende, Jenny? não. Também queria saber disso. Não, o termo, ele não ofende, inclusive eu prefiro que use esse termo quando for direcionar uma característica minha, porque é justamente isso, é uma característica, né? E eu entendo que muitas pessoas, principalmente mulheres, ainda se ofendem justamente pelo fato de ser marginalizado esse corpo, né? A gente cresceu entendendo que é errado ser gordo, é feio ser gordo, é indigno ser gordo, sabe? Então, quando as pessoas vão falar, vão se retratar a uma pessoa gorda, tem vergonha de falar que aquela pessoa é gorda e usa vários outros termos. Aqui no Brasil, por exemplo, se usa gordinho, fortinho, cheinho, fofinho, mas não tem a coragem de Nunca falar falam de falar a palavra, né? Que a pessoa é gorda, exatamente. Exatamente. Porque tenho um é amigo, visto né? como... Isso até. Eu Isso tinha uma até amiga que até- há dias eu disse-lhe, ela disse não sei o quê, eu disse-lhe, sim, não sei o quê, tu és gorda, e ela olhou para mim e eu disse, sim, da mesma maneira que eu sou preta. Pois claro. E ela ficou, ok, tipo, não é uma coisa negativa. Pronto, é E uma coisa até- É só uma característica, né? E é isso Sim, que a gente sim. precisa desconstruir a ideia do é errado, é feio, é falta de dignidade, e construir a ideia do que é normal. É nesse sentido que eu falo, a gente precisa sim normalizar. Porque é normal, é uma característica, assim como eu sou preta, assim como eu sou baixa, assim como você é magra, eu sou gorda. Enfim, são características físicas e não é um palavrão, não é um xingamento e nenhuma ofensa, é só uma característica. Faltou E uma pergunta. até. Antes da. Não, responda aí, depois eu completo. Eu queria falar. Tá, então, a primeira sobre a questão das empresas, das marcas estarem mais se interessando. Eu vejo muito, eu acho que assim, o primeiro ponto é a gente entender que sim, é interesse e ponto. E isso não tá errado, porque a gente sabe que empresas, elas nascem para isso, né, para lucrar. E é isso. Mas eu acho interessante que elas estejam se interessando em lucrar a partir dessa forma, estejam se interessando em, de certa forma, humanizar, levar os nossos corpos às luzes também, né, que ficou escondido por tanto tempo. Então, eu acho interessante. Não acredito que seja 100% genuíno. Algumas campanhas de marcas eu acho bem interessante mesmo. Eu acho importante. E eu gosto bastante, fico feliz quando vejo, mas tem algumas que a gente tá vendo ali que é simplesmente tá inclusive mal feito, né? Uma falta de interesse tão grande que é uma inclusão mal feita. Então, é isso. Eu acho que é sim um interesse, mas a gente precisa ver como que tá sendo feita essa coisa de interesse. Você tá... Ok, você é interesseiro, tá interessado em lucrar com isso aqui, mas você vai fazer bem feito? Porque quando eles colocam o corpo branco lá, também é interesse. Não é porque eles amam a pessoa branca que tá lá, é simplesmente que aquela pessoa vai dar lucro pra eles e eles enxergaram isso. Só que eles fazem bem feito. O interessante é quando eles colocam um corpo preto, um corpo gordo, um corpo preto e gordo como o meu, que tem um peso maior. Qual que é o interesse deles em fazer isso bem feito? Sabe? Porque até isso é uma forma de humanizar ou desumanizar meu corpo, né? Porque quando eles me colocam lá à frente e faz uma coisa bem feito, eles estão falando que eu sou tão humana quanto a pessoa magra ou a pessoa branca que estava na campanha anterior e que vai estar na próxima campanha também. Agora, quando existe uma campanha muito bem feita com uma pessoa branca magra, aí depois existe uma campanha muito bem feita com outra pessoa branca magra, e entre essas duas campanhas tem uma campanha muito mal feita comigo, uma pessoa preta, uma pessoa gorda, ou que eu receba menos, muito menos pelo trabalho igual a dessas outras pessoas, aí tá mal feito, e aí a gente precisa sim reclamar.
sabe? Mas é isso, eu acho que existe sim, e tá sim se popularizando também entre as marcas, e esse é pelo menos aqui no Brasil, é muito chamado de o movimento body positive, né? E nem sempre é tão inclusivo, a gente precisa entender isso também. Eu não acho o movimento body positive assim tão inclusivo, porque é muito feito do quanto menos melhor, né? Então vamos colocar uma mulher negra, mas quanto menos negra ela parecer, melhor. Então com pele mais clara, o cabelo com uma textura, uma curvatura mais aberta, uma mulher gorda, mas que seja uma gorda muito menor, sabe? Então existe ainda talvez essa... É uma diversidade, mas uma diversidade higienizada, sabe? Que seja, mas não seja tanto, sabe? Então eu acho que o mercado, as marcas, elas ainda precisam ser educadas em relação a isso. Elas ainda estão muito resistentes, então é a partir daí que eu não vejo genuinidade, mas acho que está caminhando para algum lugar, mesmo que com interesse, mas que precisa ser muito melhorado e muito lapidado ainda. Sobre a questão do Elias, aqui ia falar sobre ter... Elias mesmo, você não vê toda hora. Sim, é isso. Aí ele riu, eu falei, eu errei. Então, o que deve falar para essa amiga gorda? Eu acho que assim, se ela te pedir algum conselho, se você achar que é interessante, falar sobre isso bem. Se ela não te pediu, não há necessidade de falar. Porque eu acredito que ela saiba sobre ela, né? E é aquela coisa, é como eu falei ali atrás. Por que a gente enxerga um corpo gordo como um corpo doente e um magro não? Você diria para sua amiga magra para ela fazer exercícios, comer bem, sem ela nem perguntar sobre isso? Então, Olha, por que a gente pode falar para uma amiga gorda? Eu emagreci muito numa época e eu passava pelas pessoas e as pessoas quase que me queriam levar para me dar qualquer coisa para comer. Estás muito magra, estás tão magra, estás bem, estás magra, estás mesmo magra. E eu ficava, eu sei que eu estou magra. Eu passo por casa no espelho, eu vi que eu estou magra. E talvez isso porque você... Saúde, né? E talvez isso porque você emagreceu e as pessoas passaram a ver essa diferença. Mas se você fosse uma pessoa naturalmente magra, a gente não vê todo mundo oferecendo comida como uma pessoa magra. Ou oferecendo exercício também. Porque se exercício é bom para uma pessoa gorda, é também para uma pessoa magra. Né? Exercício faz bem para o corpo humano. Né? Uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, faz bem para o corpo humano. Por que só é muito cobrado isso de pessoas gordas? Então entende que é também esse estigma, sabe? Que muitas vezes é sim uma preocupação, um cuidado, mas que muitas vezes esse cuidado vem muito ali embutido da famosa gordofobia, sabe? E fazendo isso, você constrange a outra pessoa, você tira o corpo dela do lugar comum, do lugar normal, sabe? Você coloca essa pessoa como diferente de todas as outras ali, sabe? E isso sim vai trazer um constrangimento, vai excluir ela. Muitas coisas desse tipo acabam excluindo a pessoa socialmente. Então, se ela pediu, bem. Se ela não pediu, não há necessidade. E é interessante também falar... Eu pratico atividade física, vou à academia quase todos os dias, estou fazendo um acompanhamento nutricional com uma profissional, porque eu quero ter uma alimentação mais equilibrada e tal. E eu voltei a fazer atividade física recentemente, já esse ano, mas antes da pandemia. Eu fazia uma outra atividade física. Antes disso, algum tempo atrás, fazia também. E é engraçado que as pessoas olham pra mim e falam, não, ela não faz. Não, eu preciso falar pra ela fazer atividade física, só que a pessoa não me conhece, sabe? Não sabe da minha vivência. E eu tô falando isso porque essa semana eu postei um vídeo... Eu vi. Você viu os comentários? Eu vi. Era uma publicidade falando sobre pele, cuidados com a pele. E os comentários é só falando, tá, e por que não cuidar da alimentação?
Mas em que momento eu falei que eu não cuido da minha alimentação? Literalmente, o vídeo anterior é eu falando da minha rotina de alimentação com a nutricionista. É o vídeo anterior. Se a pessoa entrar no meu feed e rolar um vídeo para baixo, vai aparecer esse. Mas o pré-conceito das pessoas já deduz que eu não como direito, que eu não tenho o menor interesse em cuidar da minha saúde e que eu não pratico atividade física, que nesse vídeo também tem comentários desse tipo. Então, é esse tipo de coisa que às vezes a gente não precisa falar, que a gente pode evitar, e é aí que a gente percebe o quão doente de preconceito a nossa sociedade está. Na verdade, e é isso, acho que você falou até uma vez, né? E não é sobre saúde, é sobre estética que as pessoas se referem, né? Tipo, nunca tocam no sentido de... Eles dizem que é sobre saúde, mas não é saúde, a gente sabe que não é. É sobre estética que as pessoas se referem. Até porque, até o que você falou no início da IMS, se a gente pega... tipo, estudos dessas grandes empresas, enfim, dessas grandes instituições, em que momentos, primeira parte, nós negros e depois pessoas gordas negras estavam nesses momentos da sociedade em que esses diálogos foram criados. Será que de fato é sobre nós? É sobre pessoas gordas? Então, eu acho que essas camadas se atravessam de diversas formas, assim. Acho que é necessário, de fato, ter esse olhar. Eu acho que eu também concordo que essa pesquisa e buscas estão, de fato, ficaram para trás, saca? Eu acho que precisa de algo novo, a gente precisa dialogar sobre o que está, sobre o agora, saca? Eu concordo muito com esse ponto aí. E já tem muitos estudos hoje em dia, muitos. Na minha época, que eu estava concluindo o curso de jornalismo, o meu TCC foi falando sobre isso. O meu trabalho de conclusão de curso foi uma pesquisa sobre esse assunto, e já tinha algumas. Isso foi em 2013, em torno de 2013, 2014, já tinha alguns estudos. E de lá para cá surgiram muitos e muitos outros estudos, artigos científicos, questionando e provando que essa definição está errada e é, no mínimo, questionável. Então, assim, se houver, de fato, o interesse, sabe, a gente vai mudar, sabe? E realmente essa questão social é uma questão estética, né? Esse vídeo que eu tô falando, eu tinha 2 vídeos, e os 2 foram promovidos ao mesmo tempo. Os 2 estão falando de cuidados com a pele, de um produto para cuidado com a pele. Em um deles eu apareço de biquíni e um deles eu apareço de roupão cobrindo todo o meu corpo. Eles estão com mais ou menos o mesmo número de visualizações. O que eu apareço de biquíni, ele incomoda muito mais as pessoas. Nesse, só estão falando sobre o meu corpo e o quanto eu preciso cuidar da alimentação e fazer exercício. Porque eu estou com o corpo totalmente coberto, as pessoas conseguem se concentrar e falar de cuidados com a pele, de protetor solar, enfim. Então, a gente percebe aqui que o incômodo, de fato, é com o corpo, é com a estética, é com o que está sendo visto, sabe? O que as pessoas se incomodam muito é ver uma mulher gorda confortável dentro de um biquíni, confortável em uma roupa bonita, confortável em estar dentro do seu corpo. Isso incomoda muito. Agora, se essa mesma mulher está cobrindo o seu corpo, ou está com a cabeça baixa, ou não está com uma feição de confortável de estar naquele lugar, com aquele corpo, isso tá ok para as pessoas. Eu já parei para fazer essa análise na rua. Eu gosto de moda, sempre gostei, tenho o meu estilo talvez um pouco mais ousado, mais colorido, mais divertido, que vai chamar a atenção mesmo de algumas pessoas. E aí, o que as pessoas não se conformam é eu, com o meu corpo, se sentir à vontade de ousar na moda, sabe? De ter um estilo só meu, de usar roupas coloridas, tá? Às vezes uma barriga de fora, um short mais curto, enfim, uma roupa que está na moda. Isso incomoda as pessoas. Uma pessoa gorda vivendo socialmente, confortável socialmente. E aí é muito engraçado que de repente parece que eu voltei para pré-escola, sabe? E eu passo na rua, as pessoas se sentem à vontade para falar uma piadinha alta, se sentem, se eu estou num bar ou passo na frente de um bar, um grupo de homens, eles vão se sentir confortáveis de
fazer piadas comigo que tô passando lá do outro lado da rua. Eles vão falar alto, eles vão falar, ô, fulano, não sei o quê, ô, sabe? E ali eles riem entre eles. É como realmente se eu tivesse voltado pra escola. E eu já fiquei muito tempo pensando sobre isso. E aí, um certo dia, eu parei pra reparar. Passou eu e aconteceu isso. E depois passou uma outra mulher, que já era um pouquinho mais velha. Tava com roupas que são aceitáveis para uma mulher gorda, sabe? Uma roupa cobrindo todo o corpo, uma roupa sem muita informação de moda, personalidade, sabe? Com o corpo todo coberto, uma mulher, sabe? Com o seu cabelo presinho assim. Aquele estereótipo que eles querem. E essa mulher passou totalmente batida, sabe? Ninguém sequer percebeu a presença dela ali. E dali, e dessa situação, eu tirei a seguinte conclusão. O que incomoda não é o corpo gordo tá passando ali. O que incomoda é o corpo gordo vivendo confortavelmente. É isso que as pessoas não admitem. As pessoas não admitem que eu me sinta confortável dentro de um biquíni. As pessoas não admitem que eu me divirta na praia, que eu me divirta numa piscina. As pessoas não admitem que eu viva, que eu vá ao bar, que eu me divirta com as minhas amigas no bar, que eu namore. Isso as pessoas não admitem. Se eu estiver dentro da minha casa, como eles querem que eles chamam obesos mórbidos, se eu estiver sendo mórbida dentro de casa, eles vão ver, porque é assim que eles aceitam a gente. Então, definitivamente, é simples estética. Porque se fosse por saúde, os hospitais estavam preparados para receber. Existe muita questão da associação da falta de saúde ao excesso de peso, né? Mas o que as pessoas não falam às vezes é que ou a falta de exercício, não é? Que era o que eu estava a dizer há bocadinho, que muita gente associa que não tens uma boa alimentação ou que não vais à academia ao ginásio porque por causa do seu peso e daquilo que nós vemos esteticamente. Mas o que as pessoas não conversam é que muitas das vezes se calhar o peso a mais até pode vir por uma doença. Por exemplo, a tiroide é uma coisa que faz as pessoas engordarem. A medicação é uma coisa que faz as pessoas engordarem. O que não quer dizer que essas pessoas não sejam saudáveis. Durante um período em que estão a fazer uma medicação mais que tenha alguma componente que passa realmente a inchar ou engordar, as pessoas disparam de peso de forma excessiva, não é? Eu acho que era o que eu estava a dizer há bocadinho. Existe muito esta questão das próprias pessoas terem uma preocupação além da preocupação, além do óbvio, que é, ok, se nós normalizamos a gordura ou se as pessoas gordas se sentem... como é que eu ia dizer isto? Se sentem à vontade para ser, se é que isto pode ser dito desta forma, se a pessoa gorda se sente à vontade para ser, então quer dizer o quê? Que estamos a liberar a gordura para toda a gente. Eu vejo muito estes questionamentos nas redes sociais, principalmente no TikTok. Eu acho que a rede social, neste momento, pode-se dizer que é um bocadinho mais inclusiva, é talvez o TikTok, porque vemos várias faixas etárias e vários tipos de mulher, não é? E que não são o padrão. E então no TikTok eu vejo muitas mulheres serem atacadas por exporem o corpo. Muitas mulheres gordas por exporem o corpo. E ainda, para além disso, existe quase que 2 pesos e 2 medidas. Existe um público, que é o público gordo que acompanha, e se aquela mulher resolve tomar uma decisão para o seu próprio corpo, por uma questão de estética, de fazer alguma cirurgia, seja um procedimento médico, como uma bariátrica, ou fazer mesmo cirurgia plástica, ela é altamente criticada pelo público que tem, mas ao mesmo tempo, se essa mulher também se aceita e se mostra, ela é altamente criticada pelo outro público que não é um público gordo e que acha que aquilo está a ser a normalização da própria estética. Eu não sei se me fiz entender. Portanto, de qualquer das maneiras, parece que essa mulher nunca está certa. Sim, sim. E aí é onde a gente começa a falar de pressão estética. A pressão estética e a gordofobia, elas andam muito próximas, né? Só que a gordofobia, ela exclui socialmente o corpo da pessoa gorda, e isso acontece tanto com homens quanto com mulheres, porque a gente não tem acesso, a gente vive em uma sociedade que não foi construída para nós, né? Os espaços são feitos para pessoas magras e é isso, e quando muito inclusive eles fazem uma coisinha separada para que a gente esteja ali. Então em um transporte público, por exemplo, eles vão fazer um banquinho separado para que a gente possa sentar. Em um banheiro, porque até banheiros coletivos
são inacessíveis pra gente em alguns momentos. Então, pode acontecer de ali eles fazerem alguma coisinha separada pra gente. Então, mesmo na inclusão, a gente é excluído. E acabei perdendo o raciocínio. Não, sobre pressões estéticas. Isso, sim, tá. Isso é gordofobia, né? Como eu tava falando. Já a pressão estética, ela vai te pressionar para que você esteja dentro de um padrão de beleza, né? Que também é gordofóbico, porque pessoas gordas não estão dentro desse padrão. Mas ele vai além, porque eles querem que a mulher seja obediente, principalmente a mulher. Porque se eu perguntar para vocês, por exemplo, quando que vocês viram um homem sendo obrigado a estar dentro de um padrão de beleza, a ter que ter um shape assim ou assado, existe, mas é muito mais fraco do que a pressão que vai sobre a mulher. Então, a pressão estética é isso, é querer que a mulher esteja dentro desse padrão, tá? Só que esse padrão, esse sistema, ele é muito feito para controlar as mulheres e, portanto, não existe, apesar de existir o ideal, a mulher nunca chega lá. Porque eu gosto sempre de fazer um comparativo, não sei se vai fazer muito sem vocês, porque eu faço esse comparativo com mulheres aqui do Brasil. Mas eu vou tentar dar uma explicada. Eu sempre gosto de comparar 4 mulheres, que é a Bruna Marquezine, que é uma atriz magra, que teve uma época que ela emagreceu bastante, ela foi super criticada. Tem a Graciane Barbosa, que ela é uma digital influencer, que ela é super musculosa, gosta muito de malhar e tal, e o corpo dela é bem, bem definido mesmo. Temos a Thaís Carla, que é uma dançarina e digital influencer, que ela é gorda, talvez um pouco mais do que eu. E temos a GK, que é também uma digital influencer, e ela tem muitos procedimentos estéticos. Todas essas mulheres são criticadas constantemente na internet. A Bruna Marquezine porque é magra demais, a Graciane Barbosa porque ela é muito malhada, a Thaís Carla porque ela é muito gorda, e a GK porque ela faz muito procedimento estético para estar dentro desse padrão que a sociedade pede. Aí eu te pergunto, existe um local ideal? Porque essas 4 mulheres que eu citei, elas estão em algum lugar que os outros falam para ser. Pedem para as mulheres serem magras. A Bruna Marquezine atendeu isso e ela foi criticada. Pedem para as mulheres irem à academia. A Graciane Barbosa atendeu isso e ela é criticada. Pedem para as mulheres serem naturais. A Thaís Carla tem o corpo natural dela e ela é duramente criticada. Pedem para as mulheres atenderem um padrão de beleza. A GK, ela fez tudo o que ela pôde para entrar dentro desse padrão de beleza, mesmo que seja com cirurgias plásticas. Então, pedem para que as mulheres sejam naturais. E a Thaís Carla, ela tem o corpo dela natural e ela é duramente criticada por isso. Inclusive, ela é dançarina desde criança, então tá aí a atividade física dela. E ela é duramente criticada. Assim como a GK. A GK correu atrás para entrar nesse padrão que pedem, ela fez vários procedimentos, cirurgias, procedimentos estéticos, e ainda assim ela é criticada por ter feito esses procedimentos. Então qual é o lugar que querem que a gente esteja? Não, sabe? E depois qual é o padrão? Porque o próprio padrão muda. Eu tive uma conversa recente com uma amiga minha sobre isso, que ok, ainda bem que o padrão deixou de ser o super magro, para muitas de nós, que era aquela coisa da barriga chapada, o peito grande e extremamente magra, mas ao mesmo tempo andou-se para o outro lado saiu-se do 8 e foi-se para o 80, né? Para o outro lado da moeda, que é, agora pedem mulher estilo Kim Kardashian. Portanto, com a cintura altamente delineada, com um shape de pera, que nem toda a gente nasceu com isso, e pronto, e também não dá para atender, e muitas das vezes o que acaba por acontecer é que temos muita gente a fazer cirurgia plástica. Isto, eu via muito a acontecer no Brasil, mas hoje em dia vejo também a acontecer muito aqui em Portugal. Existem muitas mulheres que estão a modificar o corpo para entrar num padrão. E eu pergunto, ok, em 2000 nós tínhamos um tipo de padrão de beleza que era um padrão extremamente magro, e muitas mulheres fizeram então a alteração e puseram peito e ficaram com o peito muito grande, mas continuaram magras. Agora nós mudamos para este padrão que é o formato Kim Kardashian, e toda a gente tem a silhueta de pera,
daqui a 10 anos o que é que vem? E o que é que as pessoas vão ser obrigadas a mudar de novo? Já- Será que as pessoas mudaram agora, vão ter que mudar outra E vez? já mudou, pelo menos por aqui a gente vê que já não é mais esse padrão Kim Kardashian, já tá ultrapassado, agora tem que ser muito mais seca, muito mais fina, sem tantas curvas, então já mudou. Então, o que eu quero dizer é, quando você finalmente, se você é uma pessoa que corre atrás de acompanhar essas tendências de padrões, quando você corre atrás e chega nesse tal padrão, já mudou e você tem que correr atrás de outro. Então, até que ponto nós mulheres vamos ficar correndo atrás desses padrões, sabe? Quando você já passou a sua vida inteira e você ainda tá correndo atrás de um padrão X ou Y, sabe? Atrás de um padrão específico que estão te mandando correr atrás o tempo todo. E você passa eternamente a sua vida ali correndo atrás de ser Kim Kardashian, ou de ser Britney Spears, sabe? Toda hora tem um diferente. Eu ia perguntar... fala aí, Elias. Não. Eu não estou sempre a silenciar. Não, é que eu queria perguntar, tipo, eu acompanho os vídeos da GL e eu queria saber as inspirações dela de moda. Inclusive, eu tinha enviado um vídeo seu para uma amiga minha, que ela, enfim, eu fui no bloco ontem, né? E, enfim, aqui tá, não sei, em Portugal, acho que também chamam de bloquinho. São blocos pela rua que, Não, em Portugal não tem enfim, carnaval, desculpa. não tem? Não tem Tem. carnaval? Ok, então. Tem, mas não é dessa Então- maneira. Não precisa chorar, tá bom? Sei que o Brasil é diferente. um dia vocês pegam a passagem e venham para cá ver, que não irão se arrepender. Então, a gente aqui tá acontecendo mais de 400 blocos, né, de carnaval e tal. E a minha amiga, ela inclusive, ela queria usar o top, né, mas ela não tinha o top. E você tinha feito um vídeo que a tua blusa de alça, e eu mandei essa dica para ela. E tipo, você dobrou a blusa de alça e criou top, né? Um body. Ficou ali um body Os para homens, reagir. quando Né? começam a descobrir os nossos truques, ficam Yeah, chocados. Não, porque eu falei, pô, eu nunca tinha pensado nisso. Então, encaminhei para ela, ela queria, ela não tinha. Eu falei, olha, faz com uma blusa de alça. Mas eu queria já aproveitar o gancho, saber as suas inspirações para moda. Se você, enfim, se você estudou moda, ou só você gosta, só acompanha e se inspira. Eu gosto, só gosto, acompanho, não sou especialista, eu sou só usuária. Inclusive, pensei muito em estudar moda, eu acho que a gordofobia e racismo foi algo que me tirou um pouco dessa vontade. Naquele momento eu achei que ali não seria um lugar para mim, pelo menos não um lugar fácil. E aí eu optei para ir para outros caminhos. E o jornalismo foi? Depois fica a pergunta, o asterisco. O jornalismo foi? Jornalismo, eu acho que dependendo da situação, lugar nenhum né? Se a gente for parar, se eu for partir desse parâmetro que me tirou da moda, eu acho que lugar nenhum numa universidade, vamos dizer que eles colocam nós negros, né? Então a gente tem que chegar e dar uma empurrada, mas quando a gente fala de moda, um corpo gordo é muito, muito, muito mais marginalizado dentro desse ambiente. Né? Então, talvez jornalismo foi um pouquinho melhor do que se eu tivesse feito moda. E assim, as minhas inspirações são múltiplas, sabe? Eu sempre gostei muito de moda, então eu gosto muito de inventar moda. Né? Acompanho, sim, muita gente, acompanho blogueiras, acompanho pouca coisa de semanas de moda, assim, porque eu tenho uma dificuldade imensa de assistir algo que eu não me vejo, então acaba se tornando desinteressante para mim, mas eu vejo ainda algumas coisas e ali eu tento adaptar para o meu corpo, né? Porque não é um lugar onde tem o meu corpo, né? No lugar da moda. Então eu vejo, acho interessante e falo, beleza, vou usar. E aí, se der, ok. Se não der, eu vou tentar adaptar de alguma forma e trazer para o meu corpo aquela peça ou aquela tendência que eu vi, sabe? Geralmente eu acompanho muito na internet, sabe? Eu acompanho influencers, acompanho blogueiras de moda, que são um pouco mais especialistas ou não, ou que são como eu mesmo, que gosta de usar e dividir com outras pessoas, e ali eu vou trazendo adaptações
do meu corpo, que é o caso que nem você mostrou aí o top para sua amiga. O que eu não acho, por aí eu faço o evento. Depois da pergunta do Yura, eu queria perguntar a Jenny se ele perguntou-lhe sobre as inspirações que tem. E eu queria saber se é possível teres inspiração, sendo que não há quase diferença nenhuma para pessoas gordas, etc. Quase que não há tanta referência no mundo da moda. E como é que você consegue buscar inspirações ou se sente falta de referências no mundo da moda mais próximas à tua realidade? Ah, claro, tem muito. É o que mais tem é falta de referência para mim no mundo da moda. Até, inclusive, na moda plus size, que é um segmento mais voltado para o meu corpo. Né? Então, não parece que na moda plus size limitam-vos muito? Eu acho que sim. Sim. As cores, os formatos. Exatamente. Teve uma época... a moda plus size ela é muito recente, né? Então teve uma época, quando teve um boom maior, eu já criava conteúdo sobre gordofobia, sobre questão estética, moda, e na época do boom da moda, eu fui muito convidada para... Fotografei muito editorial de moda, lookbooks, desfilei, enfim, fiz várias coisas. Só que eu tinha um corpo menor do que eu tenho hoje. E conforme meu corpo foi aumentando, eu fui sendo excluída deste lugar. Por quê? Porque até no mundo da moda plus size existe essa organização, infelizmente. E é o reflexo do que é a sociedade no geral. O mundo da moda no geral, ele dita as regras. E infelizmente esse nicho da moda plus size acaba refletindo muita coisa do que tem lá fora. Então, não tem referências, não tem na moda tradicional, na moda grande, como também não tem aqui na moda plus size. Então, assim, a gente tem que se virar com o que a gente tem. O que eu faço é olhar, me inspirar, sim, e adaptar para o meu corpo. Assim como lá atrás a gente já fazia, quando não existia nem moda plus size, né? E foi a partir daí que o mercado entendeu que tinha consumidor tinha procura para essa demanda, e eles foram lá e fizeram algumas coisas, que ainda é pouco, mas eu acho que tá aumentando com um pouco, assim. Algumas marcas já estão vendo, alguns gigantes estão vindo também, e tá servindo para dar uma sacudida nesse mercado. Não tô falando de alta costura, semana de moda, grifes, nada disso, porque eu sei que até chegar aí vai demorar e muito. Mas eu digo grandes redes de moda, sabe? Eu posso dar um exemplo aqui, não sei se eu posso falar marca, mas se eu não puder, me conta. Mas eu posso dar um exemplo. Eu já ia perguntar isso que você vai falar. Eu já ia perguntar, mas continua. Eu já sei o que você vai falar. Era a minha pergunta, mas continua, fala. Sim. Eu posso dar um exemplo aqui de Shein, porque a Shein, ela chegou justamente com essa proposta. Ela tá dando uma super balançada no mercado, não só no mercado tradicional, como também no mercado plus size, porque a Shein, ela trouxe tamanhos, e ela trouxe informação de moda, ela trouxe o que ninguém dava pra gente. E aí eu sei que tem diversas problemáticas, mas que são problemáticas que não devem ser resolvidas por nós, consumidores finais, sabe? Então, eu acho que ela veio sim para revolucionar muito esse mercado, e inclusive a Shein está conseguindo superar a si própria, porque elas vieram com tamanhos maiores. É uma coisa que eu acho muito interessante, que eles olham, enxergam e ouvem o consumidor. Vieram com tamanhos maiores e muitas informações de moda, e a partir desses os tamanhos maiores deles já tinha um limite que não servia a algumas pessoas. O que eles fizeram? Criaram uma linha ainda maior. Então, assim, as marcas, as empresas, eles assim, então vão ter que correr bastante. Não adianta eles ficarem na internet falando mal da Shein, ou criticando a produção da Shein, que todas elas fazem igual, né? Então, eles vão ter que correr um pouquinho, sabe? Porque é isso que a gente quer. A Shein não tá falando, olha, fique doente, engorde, fique muito doente. Não, ela tá dando
o mínimo. Por mais que, assim, é super interesse, é capitalismo, é lucro, mas eles estão dando o mínimo de dignidade que uma pessoa gorda quer ter, e até agora ninguém tinha dado. E é isso, até essa pergunta eu já ia fazer para ti, mas você já respondeu. Que é isso, né? Eu vejo muitos debates. A Shein veio ocupar um lugar que estava ali perdido. Esse lugar estava ali, mas ninguém ocupava. A Shein veio, e eu vejo isso, eu vejo também nos conteúdos do Akin. Acho que você conhece o Akin, né? Sim. O Akin, o Kenzão. Tipo, eu acompanho ele, tipo, fala disso também. Até que ponto a Shein porque essa crítica, né? Fast fashion, mas enfim, fast fashion, o capitalismo faz igual. Todo mundo sabe que as indústrias, essas indústrias são as que mais poluem o meio ambiente. Todo mundo sabe disso. Só que agora, falando no sentido de inclusão, a Shein está de 10-0. E não adianta eles falarem agora, senão vão ter que mudar todo o catálogo. Falar que vai mudar para seguir a Shein, vão perder, não tem como. Então, tipo, eu vejo muito isso, e muitas pessoas gordas só encontram essas peças na Shein, que não tem aqui, na Riachuelo, Renner e por aí vai. Então é bem esse ponto, mas você já colocou, né? Bem, para quem não tínhamos nada para falar, entretanto. Isso aí, não tínhamos nada para falar. E se tivéssemos? Isso é. Jenny, foi um prazer ouvir-te falar. Obrigada por falar das coisas com tanta naturalidade, não é? Eu acho que tem que haver muitas destas conversas para que toda a gente possa pôr as dúvidas, partilhar. Eu sei que, lá está, chega uma altura que deve ser cansativo estar sempre a repetir as mesmas coisas, mas ao mesmo tempo eu acho que é importante para que possa mudar outras histórias, porque não há muitas Jennys por aí, há muita gente escondida e que tem medo de sair para a rua, tem medo de ser, e ninguém vive por nós. De não viver, entretanto, à espera do momento certo, do corpo certo, de tudo certo, não se anda para a frente. Então eu particularmente gostei muito da forma simples. Depois o Yuran vai traduzir tudo aquilo que eu estou a dizer, mas eu gostei muito da forma simples como explicaste e como nos fizeste entender que, apesar de ser uma realidade que tu vives no Brasil, é uma realidade vivida em todo o mundo. E a mulher preta, ela tendencialmente tem uma estrutura de corpo que é diferente. Quer dizer, também não há um padrão, mas é diferente. E eu acho que é importante ouvir outra mulher preta, nem que seja do outro lado do mundo, a falar sobre isso com tanta tranquilidade. Que apesar de não passar pela gordofobia, há momentos que nós olhamos para nós e não nos identificamos. Eu, por exemplo, detestava o facto de ter pernas muito musculosas, tão nova. Eu achava aquilo feio, não achava esteticamente bonito, mas é nosso, é genético. A minha mãe é igual e a minha família é igual, então por que não? Então quem vive num contexto europeu ou num mundo branco, tendencialmente acaba por pôr muito em questão algumas das suas características para tentar pertencer. Eu acho que é um alerta também para que toda a gente reveja tanto esses padrões como as próprias empresas, como os próprios órgãos de saúde, tudo o resto. Acho que tudo aquilo que foi falado aqui era muito necessário. Elias, também foi muito bom ter-te enquanto estivemos. Foi o primeiro, espero que muitos. Olha, para mim foi um prazer, foi mais do que um prazer, foi uma aula imensa de ter ouvido a gente. Perdemos de novo? Na primeira pessoa e com a naturalidade que ela... Perderam? Não, voltamos com a naturalidade com que ela falou, foi muito, muito interessante. E a certa altura da conversa eu sentia que parece que essa luta plus size é uma luta muito, muito isolada e muito solitária, porque pessoas não gordas parece que não lutam com o mesmo vigor que pessoas gordas sobre a causa, quando devia ser o contrário. Então abriu uma parte da minha mente, da minha caiximónia, e foi muito, muito bom. As conversas estão por aí. O Yuran, vocês vão ver todas as semanas, portanto
Yura Yeah, vai eu tô curtir aqui. o carnaval por nós. Yeah, eu vou curtir aqui o carnaval, vou estar aqui a tocar. Alguém vai entrar de férias, né? Quem vai de férias, eu vou ter que Não tocar sei aqui quem. o Matabiche. Alguém vai entrar de férias. Mas, gente, quero agradecer, né? Pela troca, foi bem importante. Acho que a gente precisa falar sobre isso e muitas coisas. E eu acho que eu acertei o convite, né? E que a gente se encontre por aí, como sempre, né? Não só em trabalho. E parabenizar, de fato, o teu trabalho, não é de hoje que eu acompanho, você sabe. Continue, força. A gente sabe que o mundo de criação de conteúdo não é simples. Mas é isso, a gente faz acontecer. É isso, é puxado. A gente já sabe que é puxado. Agora vamos só resolver o problema. Yeah. Mas obrigado, yeah? É isso. Força aí. Obrigada, gente. Foi muito, muito incrível, como eu disse. Eu não me canso, tá, de falar, não é cansativo pra mim. Algumas situações do dia a dia acaba sendo sim cansativa, mas falar sobre isso não é cansativo pra mim. Eu gosto muito de falar. Então, só de ouvir aqui um pouquinho do que o Elias falou, do que restou, do saldo que ficou pra ele dessa 1 hora que a gente conversou, então assim, pra mim já valeu muito, sabe? Então, e é isso, é um grãozinho de cada vez, um bloquinho de cada vez. Eu acho que vai valendo a pena. Se eu conseguir mexer um pouquinho com a cabeça de uma pessoa para fazer ela pensar um pouquinho mais sobre isso dentro de uma conversa de 1 hora, para mim já é muito lucro. Então, assim, muito obrigada pelo convite. Tô feliz demais de trazer essa conversa aqui e que não pare essa conversa aqui nesse espaço, não pare só com a minha presença, mas que tenha outras pessoas em outros momentos falando sobre isso também, porque é assim que a gente consegue ir mudando as estruturas. Então, mais uma vez, obrigada, Yura, por fazer essa ponte e trazer esse convite.